Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje você vai aprender do básico, como criar gráfico no Excel. Fica aí que depois da vinheta você vai aprender como criar gráficos bem legais e no finalzinho você vai ter uma bela surpresa. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Quem fala com vocês mais uma vez é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br, duas plataformas que pertencem ao Grupo Ninja, que estão dispostas a te ensinar com qualidade Excel, Power BI, PowerPoint, Word, Google Sheets, entre outras ferramentas muito legais. E na aula de hoje a gente vai ensinar uma coisa muito legal, que é como criar gráfico no Excel. Algo básico que muita gente conhece, inclusive muitos de vocês que são inscritos aqui conhecem, mas o Excel é muito interessante para você criar diversos modelos e tipos de gráficos diferentes e hoje nós vamos te mostrar como criar gráficos aqui do zero. Então você vai ver como criar um gráfico como esse, como configurar seu título, como colocar todos os itens aqui e tudo mais. Então eu vou apagar e vamos começar aqui do zero. Mas antes de começarmos, eu peço para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, tocar no sininho de notificações, curtir o conteúdo, comentar o conteúdo e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Assim você vai ajudar o canal a desenvolver mais e mais e vai nos motivar a continuar trazendo esse material de qualidade. Então, para você criar um gráfico, a primeira coisa que você precisa fazer é selecionar as informações que você deseja que irão para o gráfico. Aqui eu vou colocar todas as informações. Se eu tivesse mais informações, eu devo organizar de modo a colocar só o que eu desejo. Depois eu venho aqui na guia inserir. E na guia inserir eu tenho um grupo de gráficos e de elementos de gráficos. Se porventura você já souber o gráfico que você quer, você já pode vir e escolher diretamente aqui. Mas se você está em dúvida, não sabe qual que é o melhor tipo de gráfico, você pode clicar aqui em gráficos recomendados, se você tiver essa opção. E o Excel vai analisar a sua planilha e vai te sugerir alguns gráficos baseado nessa planilha. Ou seja, essas opções aqui vão sempre ser modificadas dependendo da planilha que você estiver usando. Então é uma boa estratégia você dar uma olhada aqui antes. Mas se você já souber qual que é o gráfico que você quer, você pode clicar aqui e escolher. Por exemplo, eu vou escolher esse gráfico que é o gráfico de colunas agrupadas. O legal é que basicamente o que eu vou te ensinar aqui para colunas agrupadas vai servir para a grande maioria dos gráficos, a não ser uma situação bem específica de cada um deles. No nosso curso, inclusive, que o link está aqui na descrição, você aprende tudo sobre esses gráficos, desde as suas características únicas até aquelas características que valem para todos. Inclusive eu vou te ensinar agora aqui. Como eu já falei, o link está aqui na descrição. Você, nos nossos cursos, tem material para download, suporte às suas dúvidas, além de certificação no final, fora uma didática excelente que todo mundo gosta e que ajuda bastante pessoas a desenvolver suas habilidades para o mercado de trabalho. Então vamos lá, eu vou tirar esse gráfico aqui e a gente vai começar a organizar. Perceba que quando você cria um gráfico, surgem duas guias conceituais que estão aqui em cima. Se eu clicar fora, elas aparecem, cliquei aqui em cima, elas aparecem. São características de gráficos, de tabelas, enfim, de imagens, tem algumas situações que essas guias aparecem. E aí você pode modificar nessa parte do design, trabalhar, por exemplo, a cor. Você tem como trabalhar essa cor diferente, mas você tem algumas possibilidades aqui. Você já tem alguns estilos pré-definidos, que muita gente curte também, tá? Então você pode escolher algum estilo pré-definido. Você pode alterar linhas e colunas, talvez aqui não fosse o mais interessante, porque a gente não tem muita informação aqui nas colunas. Você pode selecionar os dados, mas a gente já fez a seleção aqui no início. E você pode até alterar o tipo de gráfico. Se você não gostou desse gráfico, você clica aqui, ele vai aparecer todas as possibilidades. E se você, por exemplo, quiser um gráfico de rosca, você pega aqui e dá um OK. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar para o nosso gráfico, que é esse gráfico que a gente vai trabalhar. E se você clicar no gráfico, você vai perceber que ele aparece aqui, esse botãozinho que nós chamamos de elementos de gráficos. Ele vai mostrar para a gente todos os elementos de gráficos que nós temos nesse tipo de gráfico. Deixa eu afastar um pouquinho aqui, para ficar melhor. Então, ele mostra aqui para a gente os elementos de gráficos que nós temos. Inclusive, alguns estão marcados, outros não. Os que estão marcados são esses que aparecem aqui para a gente, ó. Eixos, os dois eixos, tanto o eixo Y como o eixo X. O título do gráfico e as linhas de grade, que são essas linhas aqui. É muito bom você saber que esses elementos eles vão variar de acordo com o tipo de gráfico. Alguns vão ter mais elementos, outros, por sua vez, vão ter menos elementos, então vai variar aí, mas a maneira que você vai trabalhar com eles é exatamente a mesma. Se, por exemplo, você desmarcar essa opção eixos, ele vai desaparecer com essa informação aqui e com essa informação do nome. Então, vou clicar aqui e você vai perceber. Se eu clicar mais uma vez, ambas vão aparecer. Se por acaso você quer tirar somente esse eixo Y, que é o eixo dos valores, você pode clicar nessa setinha que todos os elementos têm, que são mais opções desse próprio elemento. Então, se você clicar aqui, vai aparecer as duas opções e você vai desmarcar somente o que você gostaria. Nesse caso, eu quero desmarcar o vertical principal. Desmarquei, sumiram somente os valores, mas os nomes permaneceram.
Eu posso marcar os rótulos de dados também, olha, se eu clicar aqui. Os rótulos de dados eu acho muito legal porque ele mostra exatamente o valor ali pra gente. Tabela de dados, que são valores que vão ficar aqui na parte de baixo. Se você tiver várias informações, elas podem ser muito úteis. Nesse caso aqui não tem tanta relevância porque meio que repete, né, que os rótulos de dados. Então vai depender da situação. Se você tiver mais informações, elas podem ser muito úteis. Você pode ir testando. Barra de erros também. Linhas de grade, que são essas linhas que estão aparecendo. Dependendo da situação eu gosto, dependendo da situação eu não gosto. Eu acho que nesse caso elas não seriam interessantes. Elas são bem interessantes quando você tem o eixo Y, né? Para que você tenha uma ideia. Nesse caso eu vou tirar. Posso colocar legenda também. Mas para esse caso também eu acho que a legenda não se faz muito necessário, a não ser que eu tivesse outras informações ali diferentes para mostrar. Nesse caso não seria interessante. E a linha de tendência também, que analisa seus dados e coloca uma tendência. Nesse caso a gente vê que a tendência aqui é que as vendas estejam caindo, né, ou que as pessoas possam melhorar para mudar esse quadro. Então assim você consegue ter uma boa visão. Você pode modificar todos os elementos. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse rótulo de dados, perceba que selecionou todos. Eu venho aqui em página inicial e eu posso modificar. Por exemplo, eu posso escolher uma fonte específica para eles, posso colocar um negrito, ou se eu quiser trabalhar uma cor específica. A mesma coisa eu posso fazer com o título. Eu posso até modificar, se eu clicar aqui, posso clicar aqui para selecionar e aí eu venho modificar. Eu posso colocar uma cor de preenchimento, modificar a cor da letra, a fonte, tamanho da fonte, colocar o negrito. Você tem liberdade para fazer tudo, inclusive aqui nas barras. Se você clicar nessa barra, ele vai selecionar todas. Você observa que entraram marcadores em todas. Se você quiser modificar somente um, você dá um segundo clique e ele vai selecionar somente esse. E aí você pode vir aqui em formatar e em preenchimento escolher a cor que você quiser. Perceba que ele modificou somente a cor desse que eu escolhi, mas eu vou fazer a modificação para todos. Portanto, eu clico aqui fora, clico aqui em cima novamente para que ele selecione todos e aqui eu vou escolher a cor que eu desejo. Então perceba que o gráfico está ficando exatamente como nós gostaríamos. Aqui no nome das pessoas, no nome dos colaboradores, eu vou colocar uma fonte bem pretinha, tá? Ela está meio que cinza. Vou modificar também a fonte e vou colocar um negrito. Posso diminuir o tamanho se eu quiser. Então você pode fazer as modificações conforme você achar que são interessantes. Você ainda pode, por exemplo, clicar com o botão direito aqui, vir em formatar série de dados, vai aparecer aqui para a gente uma janelinha com algumas informações, entre elas aqui a largura do espaçamento. Se eu diminuir a largura do espaçamento, a minha coluna vai ficar um pouco mais larga. Por exemplo, se eu colocar aqui 120%, olha, ele ficou um pouco mais largo. Dependendo do projeto que eu estiver desenvolvendo, pode ser bem interessante estar fazendo isso, tá? Então, assim, são modificações que você pode fazer conforme você quiser. Todos os elementos você pode clicar com o botão direito, vir em formatar rótulos de dados. Se você clicar aqui, ele vai dizer série de dados. Se você clicar aqui, ele vai dizer formatar título do gráfico. Se você clicar aqui embaixo, formatar eixo, enfim. Todos os elementos, eles têm a possibilidade de você fazer formatação conforme você quiser. É claro que para isso a gente precisaria de uma aula muito maior para mostrar cada um dos itens. E como eu já falei, no curso a gente pode mostrar. Para a gente finalizar, perceba que nós temos aqui um contorno nesse gráfico. Eu vou clicar sobre ele, vou vir aqui em formatar e aqui na opção de contorno da forma eu vou pedir para ficar sem contorno e assim eu tiro aquela linha. É claro que todas essas modificações que eu acabei de fazer você faz conforme você quiser. E para a gente finalizar de vez a nossa aula, eu vou reexibir um gráfico que eu acho muito legal e que pode te ajudar bastante. Você gostaria de aprender como fazer esse gráfico com caixa de combinação? Aqui eu tenho as informações, mas perceba que eu não preciso mostrar tudo no gráfico, eu não preciso. Eu posso escolher a pessoa e aí, o que acontece? Ele vai buscar somente as informações referentes àquela pessoa. Por exemplo, Elisa Trindade, no mês de janeiro, ela faturou esse valor, conforme você vê, depois esse e esse. E se eu clicar aqui, ele vai modificar. Se você quiser aprender esse gráfico, deixe nos comentários que a gente vai te ensinar em detalhes como fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham curtido bastante. Deixe o like, deixe seu comentário e compartilhe essa aula com o máximo de pessoas que você puder. Além disso, clique no link para ver nossa página de cursos, onde nós temos cursos de Excel, de PowerPoint, Power BI, Word, Google Sheets, entre outras ferramentas. Te aguardo lá. Forte abraço e até a próxima aula.